Olá, está começando mais um Conversa Pública e hoje nós vamos falar com o deputado federal e teólogo Sóstenes Cavalcante. Deputado, obrigado pela participação aqui no Conversa Pública, agradecendo mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você, Mário. Obrigado a todos os seus telespectadores, internautas, aqueles que acompanham a Conversa Pública já há muito tempo, e é uma alegria estar com vocês aqui. Bom, deputado, o senhor assumiu recentemente a liderança, né, o comando da Frente Parlamentar Evangélica. Eu queria saber do senhor quais são as prioridades, quais são as principais pautas que estão na bancada para este ano. Primeiro, dar sequência ao belo trabalho que já vinham fazendo os dois ex-presidentes. O último, o deputado Cezinha de Madureira de São Paulo, e o anterior, o deputado Silas Câmara, do Amazonas, que foram presidentes que fizeram um belo trabalho, e a gente tem o dever de dar sequência ao bom trabalho que eles faziam e, lógico, em um ano eleitoral como o que estamos, implementar algumas novidades nessa gestão, a fim de termos o nosso principal objetivo alcançado, que é aumentar a nossa bancada. Na verdade, se nós somos aproximadamente 30% de evangélicos no Brasil, nós deveríamos ter 154 deputados e 25 senadores para sermos 30% do parlamento. Entretanto, nós estamos subrepresentados. Aqueles que falam que os evangélicos já estão ocupando espaço demais na política estão desinformados, porque nós hoje somos 115 deputados e somente 14 senadores. Isso é uma prova de que o segmento evangélico precisa refletir bem na sua representatividade no Congresso. Nós estamos sendo minados por pessoas que não evangélicas entrando no voto do segmento, para que nós possamos ter a representatividade do povo evangélico do tamanho que ela realmente é. Então, o principal objetivo este ano é reelegermos o maior número de deputados e alcançarmos a meta de 30% de parlamentares na reeleição. Antes disso, na eleição em outubro, lógico que nós temos pouco tempo, o ano eleitoral é um ano muito difícil de aprovarmos matérias no Congresso, mas é um ano que a gente possa fazer uma lista de 3 prioridades. Ainda não conversei com os meus colegas para listar quais seriam, para que nós possamos pautar. E, lógico, o maior enfrentamento que já começamos esse ano é frear a legalização de jogos de azar. Esses são os principais objetivos neste início de mandato. Deputado, era justamente sobre isso que eu ia falar com o senhor, sobre esse projeto de lei sobre os jogos de azar. Como é que está a tramitação e o que o senhor pretende fazer em relação a esse assunto? Bom, lamentavelmente ele foi aprovado na Câmara, ainda nós não voltamos na sessão presencial, que deve acontecer agora nas próximas semanas, e ao não ter o voto presencial, o parlamentar vota do seu estado e muitas vezes ele só vota com a orientação partidária. E, lógico, o presidente da Câmara, o presidente Arthur Lira, que tem a prerrogativa do colégio de líderes, de conversar com os líderes, que é quem orienta no painel o voto, ele fez um tratoraço, como chama, e aprovou, lamentavelmente, por uma maioria apertada. Ele pensou que seria muito mais fácil, aprovou na Câmara. O que lamentamos muito essa aprovação, trabalhamos muito para que isso não aprovasse, porque temos a convicção, não pelo viés religioso, mas sim pelo viés técnico. Se jogos fosse bom, não chamaria jogos de azar, chamaria jogos da sorte. O nome já diz que não é coisa boa. Segundo, que isso traz endividamento os que mais se iniciam nessa desgraça são aposentados, pessoas com renda muito baixa, e isso é um desastre para a economia brasileira. Já está provado que os jogos de azar, onde foi legalizado no mundo, para cada dólar arrecadado, se gasta $3 entre equipamentos de segurança para evitar lavagem de dinheiro e também saúde pública para cuidar dos dependentes que se tornam dependentes e viciados em jogos. Então, a falácia de que vai arrecadar imposto não se sustenta. E, por último, vai gerar empregos. Não se gera empregos, migra-se empregos, porque as pessoas deixam de consumir em restaurantes, os turistas, por exemplo, restaurantes, cinemas e outros lazeres, para se enfurnarem nesses resorts, bingos ou essas máquinas de caça-níqueis, e ficam enfurnados nessa coisa e não gastam em outros. Então, esses empregos são migrados.
E, por último, é uma porteira aberta para lavagem de dinheiro. São os motivos que nós somos contrários à legalização dos jogos de azar. Fizemos um trabalho intenso na Câmara, lamentavelmente foi aprovado por um placar apertado e agora vai para o Senado. Nós estamos para marcar uma conversa com o presidente Rodrigo Pacheco para que isso nem a pauta venha no Senado e caso o Rodrigo Pacheco não consiga não pautar, porque há pressão de todos os lados, a lobby, nós vamos trabalhar no Senado, assim como nós trabalhamos pela aprovação do nome do André Mendonça para o STF, nós vamos trabalhar para derrotar esse projeto no Senado, se Deus quiser. Então, na verdade, tem-se um argumento de que seria algo que a sociedade iria ganhar, né, com a aprovação dos jogos de azar, que é algo que não há uma tradição no Brasil desse tipo, né, de casa, de jogo. Na verdade, vai causar um mal para a sociedade, não vai melhorar a economia, né? Jamais. É provado, nós não temos. O Brasil, há 50 anos, tirou a legalização dos jogos. O que existe de jogos no Brasil são clandestinos. E aí as pessoas ficam usando o argumento dizendo já que existe o jogo, porque a gente sabe que existe, não é? Vamos legalizar para arrecadar impostos. Olha, se tudo que existe que é ilegal, nós tivermos que legalizar para arrecadar impostos e resolver esse problema, não existiria, por exemplo, no Brasil, vendas de cigarro que a gente comumente chama o cigarro clandestino, que é o cigarro que vem do Paraguai, né? Eu acho que não é só o Paraguai que exporta esse produto para o Brasil. Nós temos o cigarro comum, que paga imposto, que é tributável, mas nós estamos cheios de cigarro vindo de outro lugar. E é legalizado o cigarro, o tabaco. Então, o que acontece? Se legalizar-se, resolvesse o problema dos ilegais, até a gente poderia analisar, mas não é a realidade, não é isso. O que querem é, com a legalização, aumentar em grande escala o consumo de jogos no Brasil. E ao aumentar o consumo de jogos no Brasil, você cria mais dependente, você incentiva, vão fazer publicidade, a publicidade traz mais consumidor, e ao trazer mais consumidor, você traz também um problema de saúde pública. E sem dizer no problema social que isso traz, porque junto com isso vem muitos desses locais, vem a prostituição infantil, vem outros crimes que a gente já conhece que existem também no Brasil. E não é por isso que nós vamos legalizá-los. Como é que o senhor pretende atuar à frente da bancada em relação a tentar justamente dar mais representatividade ao segmento evangélico? Primeiro, eu acho que nós precisamos fortalecer o nosso trabalho de base. O que é isso? Conversarmos olho a olho, debatermos sobre política no ambiente nosso de igreja. Não precisa, lógico que não será nos nossos cultos. Ninguém como nós, os protestantes, temos autoridade moral e histórica para falar de laicidade do Estado, porque o Estado só se tornou laico com a reforma protestante no século XVI. Então, não se trata de misturar política e religião. Nós somos totalmente contrários a essa mistura perigosa, mas nós precisamos conscientizar o cidadão que é evangélico nesse país. E nós temos um déficit de representatividade que precisa ser corrigido. Isso só pode ser feito com muito diálogo, com muita conscientização, em especial na nossa juventude, que, lamentavelmente, a esquerda tenta minar a gente por dentro. E nós precisamos conversar com essa juventude sobre política, sobre todo esse tipo de diálogo, um diálogo aberto, franco, e trazer jovens para a política. A nossa frente parlamentar evangélica, nós temos poucos parlamentares jovens. Então, a gente observou, ao longo desses 2 mandatos que eu tenho e outros colegas que têm mais mandatos do que eu, que a gente precisa melhorar isso. Esse é o primeiro aspecto. Nós estamos vendo muitos jovens no Brasil com a vocação política, jovens evangélicos. Um deles, que eu tenho convicção será um dos mais votados em Minas Gerais, é o jovem Nicolas Ferreira. O Nicolas, ele é um fenômeno em Minas Gerais, foi o segundo vereador mais votado em Belo Horizonte, trabalha muito bem as suas redes sociais. Então, a gente tem que identificar esses jovens, trazer eles para o debate público e conscientizar os evangélicos da importância também da juventude neste trabalho da conscientização política
evangélica no Brasil. Logo, nós precisamos também fazer uma conscientização à membresia total da igreja dos aventureiros e de uma estratégia que muitos presidentes de partido conseguiu nos últimos anos. Que é isto? Muitos presidentes de partido já observaram que o voto evangélico, além de ser um voto fidelizado, é um voto barato. Por quê? A ampla maioria do segmento evangélico não vende o seu voto. Graças a Deus por isso. Nós estamos acima da média de outros segmentos eleitorais. Como ele não vende o voto fica mais econômico. E o que os presidentes de partido vêm descobrindo ao longo das últimas décadas? De que é melhor eles, ao invés de buscar os candidatos competitivos, eles lançarem no nosso meio candidatos evangélicos que fazem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 votos para ajudar a eleger um que não é evangélico. Porque eles montam suas chapas eleitorais com essas pessoas infiltrando no nosso meio do segmento evangélico, tirando de nós uma fatia do bolo, mas que não elege esse evangélico e acaba elegendo uma pessoa não evangélica. Então, nós precisamos conversar e conscientizar muito o nosso eleitor dessas questões. Não é que a gente não acredite que tenha que ter múltiplos candidatos, não, tem que ter mesmo. Até porque nós precisamos eleger, no mínimo, 154 deputados e 24 senadores. Para isso, a gente precisa ter uma coordenação deste trabalho a nível nacional. E é isso que nós vamos procurar fazer para conseguirmos chegar ao nosso objetivo de termos a representatividade mínima do tamanho que somos. E o senhor sente ainda um pouco na sociedade e até mesmo dentro, né, do parlamento brasileiro um certo ainda preconceito, uma certa rejeição ao segmento evangélico na política? Lamentavelmente, ainda existe. Nós sentimos isso muito na pele agora, com a nomeação do ministro André Mendonça para o STF. Nós tivemos que fazer um trabalho muito, muito intenso para conseguirmos a aprovação, justamente pelo fato do presidente Jair Messias Bolsonaro ter falado que iria nomear um terrivelmente evangélico. Ele tinha currículo, capacidade intelectual, capacidade do conhecimento do direito, ampla experiência em vários cargos públicos, uma pessoa concursada da AGU, não sei porquê, e a única suposição que podemos ter, a tamanha resistência ao nome dele, coisa que alguém pode falar, não é porque foi nomeado pelo Bolsonaro, não é porque o Bolsonaro já nomeou o Cássio Nunes e não houve resistência, mas ao André Mendonça, sim. E de vez em quando nós estamos nos debates na Câmara, sempre com um tom pejorativo, muitos dos nossos colegas ou pessoas da política usam a nossa fé para falar que, por exemplo, nesse debate dos jogos de azar, o que mais nos atacaram foi: vocês são contra porque vocês são religiosos. E nós, em nenhum momento, fizemos o debate com viés religioso. Nós fizemos o debate com viés técnico dos males, dos prejuízos que os jogos de azar faz. Então, há ainda um preconceito, é bem menor do que em décadas passadas, graças a Deus. O tempo passou, as décadas foram passando, isso foi diminuindo, mas ainda existe um preconceito que precisamos vencer, sim. Agora, dentro também desse aumento da participação do segmento evangélico, tem que também, isso o povo brasileiro no geral, e eu acho que vem acontecendo nos últimos anos, é um interesse maior pela política, né? Por assuntos políticos, da população estar inteirada do que está acontecendo no Brasil. Eu acho que isso também vem melhorando, né? E o segmento evangélico tem que também acompanhar isso e passar a vivenciar mais a política brasileira, né? Sem dúvidas. Nós vivemos um tempo no segmento evangélico em que muitos pastores, lógico, o tempo traz modernidade e atualização. Muitos pastores, lamentavelmente, diziam, e membros da igreja, não sempre a liderança, dizia que a política era coisa do diabo. Nós cansamos de ouvir isso nos nossos tempos. Eu, que sou nascido em berço evangélico, ouvi isso muitas vezes, lamentavelmente. Isso ficou impregnado na cultura evangélica por muito tempo. Este é um trabalho da gente remover este conceito, e isso tem acontecido. Nós precisamos, sim, discutir política. A sociedade brasileira se despertou para discutir política. A sociedade brasileira hoje discute membros do STF, ministro do STF, coisa que em décadas passadas isso nunca existiu. Assim como a sociedade brasileira está amadurecendo em sua democracia, que é jovem, que é recente,
nós também precisamos, como segmento evangélico, amadurecer e trazermos esse debate para crescermos quanto o nosso exercício de cidadania, que Deus nunca anulou, inclusive nos tempos bíblicos, inclusive nos tempos de Jesus aqui na Terra. Nunca a cidadania terrenal foi anulada. Ao contrário, o próprio Cristo disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César era o Estado e Deus o que é de Deus. Ele sempre separou as coisas, mas sempre deu valor a ambas as coisas. Então, nós precisamos entender isso. Deputado, 2022 vai ser um ano muito agitado na política por conta das eleições. Eu queria que o senhor fizesse uma breve avaliação do atual momento político, econômico que o Brasil vem passando, com aí o fim da pandemia caminhando para o fim, uma situação de conflito na Europa. Como é que o senhor avalia todo esse contexto político e social que o Brasil hoje está inserido? Bom, o Brasil, hoje, em um mundo globalizado, nós sofremos todos os problemas que atingem outros países, né? Nós viemos o presidente Bolsonaro, que é uma guinada nova na política, assume o seu mandato em 2018, logo, um ano e pouco após, um ano e meio, quase 2 anos de mandato, ele enfrenta ali o início da pandemia, em março de 2020, né? E nós, de lá para cá, tivemos um problema sério. Eu acho que a economia ia por um bom caminho e tivemos um problema sério no mundo. O Brasil não está isento e sofremos o que passamos, todos nós brasileiros, lamentamos muito os óbitos que houveram, e isso, quando se afeta a economia, afeta a política. Quando a gente acha que a economia vai se organizando, a pandemia vai diminuindo, a gente agora enfrenta um processo de guerra que também vai afetar a nossa economia. Tudo isso é muito complicado para quem está no exercício do mandato. Nós temos líderes do mundo inteiro, países do mundo inteiro, que estão sofrendo um desgaste muito grande por conta disso, e não é diferente no Brasil. O presidente Jair Messias Bolsonaro tem uma dificuldade hoje por conta do problema econômico. Entretanto, quando a gente vê ele indo às ruas, fazendo inaugurações, a aceitação popular do nome dele ainda é muito grande. Mas é inegável que a eleição nacional passa por uma disputa do atual presidente Bolsonaro com o ex-presidente Lula, que, para mim, não tinha condições nem sequer de ser candidato, porque só foi a caneta do STF que resolveu para soltá-lo, para anular tudo que é processo, para mim, totalmente à luz do direito, tudo errado. Isso é uma decisão do STF política para deixá-lo elegível para disputar a eleição. E a disputa, para mim, ficará entre os dois. O segundo turno será entre Lula e Bolsonaro, e a população brasileira vai ter que escolher entre um ex-presidiário e entre um presidente que está aí tentando colocar ordem na casa. Não é perfeito. O presidente Jair Messias Bolsonaro, ele mesmo diz, né? Não sou a solução, não sou nenhum salvador da pátria, não sou o melhor. Deus me deu a oportunidade de estar aqui e nós vamos ter que fazer essa escolha. Logicamente, eu já tenho alinhamento e declaração pública, eu sou anti-esquerda, anti-PT, anti-Lula, não vou ter outra opção, e a minha opção é apoiar a reeleição do presidente e nós lutarmos aí como frente evangélica para trabalharmos muito e a reeleição de todos os colegas que disputarem o máximo possível e incrementarmos a política nacional com novos ingredientes de políticos evangélicos, em especial com jovens, que nós estamos precisando da renovação dos políticos do segmento evangélico. Esse será o nosso grande desafio, mas creio muito no trabalho e que a gente vai conseguir essas metas, que seriam a reeleição de muitos colegas deputados, aumentarmos a bancada e a reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. Apesar das dificuldades, apesar de reconhecer que economicamente o Brasil passa um momento difícil, que não é diferente do resto do mundo. Todo mundo passa esse problema e isso pode sim afetar. A disputa não será fácil, muita gente acha que vai ser fácil, não. Quem ganhar essa eleição, seja Lula ou Bolsonaro, a diferença e a margem será apertada, por isso é uma eleição difícil que precisamos muita conscientização e muito trabalho.
O senhor acredita numa alternativa em que muitos estão falando de uma terceira via nessa corrida presidencial? Lamentavelmente, não existe condições eleitorais para isso. As pesquisas já estão demonstrando, está muito em cima do pleito eleitoral. Eu acho que para que isso acontecesse, um dos dois candidatos deveria se desidratar muito para que a terceira via tivesse uma chance. Está muito consolidado. Eu acho que o piso que a esquerda sempre teve no Brasil foi 30%, ou seja, Lula terá 30% no pior dos cenários, e está demonstrado que o presidente Bolsonaro, com a força da máquina, com a força do mandato, também tem 30% de piso. Então, isso vai acontecer, inevitavelmente, um segundo turno entre os dois, a terceira via. Primeiro, está muito fragmentada. Segundo, não terá força eleitoral para chegar ao segundo turno. Essa é a minha avaliação hoje e é o que a gente está vendo pelos resultados de pesquisas feitas em todos os lugares. Apesar de eu desconfiar muito das métricas dessas pesquisas em alguns lugares, em alguns cenários. Por exemplo, a falar que o segmento evangélico, Bolsonaro e Lula estão meio a meio. Isso eu não acredito de jeito nenhum. Eu conheço o segmento evangélico, visito, acho que ainda o presidente Bolsonaro tem uma grande vantagem em cima do Lula dentro do segmento. Mas as pesquisas dizem ao contrário. Eu prefiro acreditar que temos 30% para cada lado e os restos 40% se fragmentam entre os 3, 4 candidatos que estão tentando essa terceira via. E o senhor assume a liderança, né, da bancada evangélica nesse contexto, né, de muita agitação política, pode até ser a eleição mais agitada dos últimos anos. Para finalizar o programa, que a gente já está caminhando para o fim, quais são os principais desafios na sua atuação na bancada evangélica para esse ano? Primeiro, estamos toda a bancada unidos. O nosso segmento evangélico, como nós não temos um sistema episcopal único, ou seja, um papa que comanda todos, nosso segmento evangélico é muito fragmentado nas denominações. Então, às vezes, a gente tem, de vez em quando, uma ou outra disputa por conta de placas denominacionais. O nosso primeiro desafio é unirmos todos em um só propósito, no propósito bem focado no crescimento da bancada, e esse assim, o nosso maior desafio neste momento. E segundo, darmos ao segmento evangélico a possibilidade e o conforto da liderança e da classe política evangélica de apoiarmos, entendendo que o presidente nos últimos anos mais próximo do segmento foi o presidente Jair Messias Bolsonaro, que foi o que deu mais espaço ao segmento evangélico, que mais freou pautas que eram afrontosas aos nossos valores. E o que nós queremos fazer é dar, em caso do presidente Bolsonaro entender que a frente evangélica, que o segmento evangélico ainda continuam sendo importantes para o seu mandato, e ele sempre verbaliza isso, darmos a base de sustentação para que a gente possa ajudá-lo nessa caminhada rumo à reeleição. Acho que esses são os desafios maiores que a gente tem e nós vamos trabalhar com muita consciência, com muito empenho e com muita fidelidade aos princípios que temos, princípios e valores que todos nós somos norteados. Deputado, obrigado pela participação. Infelizmente, o programa está chegando ao fim. O senhor pode deixar uma mensagem final aí para quem está assistindo a gente? Dizer que sonhar faz parte da vida do ser humano. Sei que a vida tem se tornado difícil para muitos de nós. Os desafios na área de saúde, na área econômica, na área sentimental, e inclusive na área espiritual, tem feito a vida de todos nós brasileiros ser muito difícil. Mas nós precisamos sonhar em dias melhores, em oportunidades que vão aparecer, porque nas crises, no deserto, é que sempre aparecem oásis e soluções. Então, vamos crer, confiar em Deus, confiar na capacidade de cada um de nós, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Deputado, obrigado pela participação aqui no Conversa Pública. Obrigado a vocês. O programa de hoje vai chegando ao final. Obrigado pela participação e até a próxima edição.